Fala galera, beleza? Sou o Pedro Lucas, integrante aqui do PET Produção. E aí, como vocês já devem ter visto, a gente está resolvendo algumas questões de uma lista que a gente organizou para vocês. E aí eu fiquei responsável de resolver a segunda questão. Vou resolver dos itens A até o D. Eu vou até dividir o vídeo para facilitar na visualização de vocês, né? Poderem ver o item A e o item B separado do C e do D, né? Para não ficar um vídeo muito extenso também. E aí aqui nesse primeiro, como vocês já estão vendo, a gente vai resolver o item A e o item B dessa segunda questão. Pois bora, vamos lá ver. Em geral, essas questões é só de resolver integrais. A princípio parece simples, né? Mas a gente vai trabalhar do simples até um pouco mais difícil, assim, um pouco mais puxado, trabalhando com alguns métodos e tal. Para essa primeira, a gente vai ter uma integral definida, né? Como vocês podem ver aqui, ela tem os dois pontos, né? De π sobre 4 até π sobre 2, e aí a função é cosseno de 2x dx. Pois pronto. Antes da gente começar a resolver, de fato, né, fazer as contas e tudo mais, a gente precisa encontrar a primitiva dessa integral. Porque, como vocês sabem, na integral, o que mostra aqui não é a função que a gente vai utilizar. Essa função aqui é a função derivada. Então, a gente precisa encontrar a primitiva, que é o que a gente vai utilizar para resolver. Então, a gente tem cosseno de 2x, que no caso é a nossa derivada. E qual seria a primitiva, né? Qual seria a função que a gente vai utilizar de fato nessa questão? É o seno de 2x sobre 2. Aí talvez esteja um pouco estranho, né, falando primitiva, derivada, então vamos botar em algo mais fácil de visualizar. O cosseno de 2x é aquele f de x, né, que representa a derivada. Então, o seno de 2x sobre 2, ele é o f de x, né, é o que vem antes do cosseno de 2x, e vice-versa, o f de x, quando ele é derivado, é o seno de 2x derivado, seno de 2x sobre 2 derivado é igual a cosseno de 2x. Aí talvez vocês ainda estejam assim, mas como é que tu encontra esse valor só olhando? Na verdade, não é só olhando, sabe? Tipo assim, no começo é bem difícil a visualização, mas aí com treino, exercício, praticando, você também vai conseguir olhar para algumas funções e falar, ah, isso aí eu sei qual é a primitiva. Claro que nem sempre vai ser fácil, assim, às vezes, como por exemplo, nas primeiras que vocês forem tentando, provavelmente vocês vão ter dificuldade, e aí basta vocês irem tentando, sabe? Tipo assim, ah, eu sei que a primitiva do cosseno é o seno, então deve ser seno de alguma coisa para ser a primitiva dessa, sabe? Mas eu vou mostrar aqui rapidamente como é que a gente chega nesse cosseno de 2x, né? Por exemplo, eu testei aqui o seno de 2x vezes o 2, vezes, não, é seno de 2x. Quando a gente faz a derivada dela, é uma regra da cadeia, certo? Então, como é a regra da cadeia? A gente deriva a parte de fora, esse 2x aqui não vai mudar, vai derivar só o seno aqui, multiplicado pela derivada do que está dentro, que é o 2x. Então, a derivada do cosseno, ou a derivada do seno, é o cosseno. Então, fica cosseno de 2x vezes a derivada de 2x é 2, então 2. Então, cosseno de 2x vezes 2. Mas ainda não chegou nisso aqui, né? Nesse cosseno de 2x. E se eu dividisse por 2, né? Eu conseguiria, porque aí cortaria o 2 que eu encontrei aqui na derivada com esse 2. Então, ficaria cosseno de 2x. Entende? Então, é ir testando mesmo e com o tempo vai pegando a ideia de como encontrar a primitiva. Mas pronto, ok. Agora a gente já identificou o que é derivado, o que é primitiva, e a gente pode seguir em frente agora com a função primitiva que a gente encontrou, que é o seno de 2x sobre 2. Vamos agora resolver de fato, né, a integral. Bom, para resolver uma integral definida assim, quando a gente já tem a primitiva, o que a gente faz? A gente vai fazer o f de b menos o f de a. O que é o b e o que é o a? O b e o a são esses pontos aqui. O b é o que fica em cima, o a é o que fica embaixo, certo? E aí o f, como eu já falei, é a função, não é a função que está aqui, é a função primitiva, ou seja, essa função aqui que a gente encontrou. E aí, então, agora, bem simples, basta colocar os valores, né? Colocar a função certa e colocar os valores respectivos a b e a. Então, a gente vai ter essa composição aqui, no qual a gente pode cortar esse 2 com esse 2 aqui, certo? Então, ficaria só seno de π aqui. E aqui esse 2 com esse 4, então ficaria seno de π sobre 2. E aí, cada vez mais fácil. O seno de π a gente sabe que é zero, e o seno de π sobre 2 a gente sabe que é menos 1. Então fica 0 menos 1 sobre 2, que é igual a menos 1 sobre 2, certo? Essa sendo a nossa resposta do item A. Tá? Bem simples mesmo, essa questão, não precisa de nenhum método, é apenas resolver a integral como toda, a gente só tem um tipo de função aqui. A gente tem esse 2x aqui dentro, mas ele não interfere em nada na resolução. Mas quando a gente parte para o item B, já fica até algo mais, até um ln de x, logaritmo natural, já dá um pequeno susto, né? Mas nada que vai atrapalhar muita gente, não. Aqui ele é diferente, porque pensa comigo só. Naquele item anterior, a gente tem uma função só. Tem o 2x, mas ele está dentro da outra função, sabe? Então, não atrapalha muito. Aqui a gente trabalha com dois tipos de função. A gente tem o ln de x,
que ele está dentro de como se fosse um polinomial, já que ele está ao quadrado, né, como se fosse um x ao quadrado, e além de tudo, ainda tem um 1 sobre x aqui, né, ou então sobre x, como preferirem. Então a gente vai utilizar o método da substituição. O que se trata do método da substituição? Pegar um elemento, no caso ln de x, né, a gente vai utilizar ele, pegar a função e substituir ela por alguma letra. E aí, derivando essa letra, a gente encontra um outro valor, sabe? Eu vou mostrar aqui para vocês devagarzinho. Primeiro, para só lembrar alguns conceitos aqui para facilitar, a gente sabe que y é igual a f de x, ok? Tudo certo. E a gente sabe que o dy dx, que é a representação da derivada, né, utilizando y e x, é igual a f' de x. Beleza, tranquilo. Então, só derivando aqui algo que a gente já trabalhou antes, certo? Mas vamos utilizar u igual a f de x. Porque quando fala mais da substituição, muitas pessoas utilizam u du. Mas pode usar qualquer letra, dá no mesmo, certo? Essa é mais a generalização foi u du. Então, beleza, a gente tem u é igual a f de x. Então, se a gente falar de du dx, a gente está falando de f de x. Mas note que du dx é uma divisão, querendo ou não. Por mais que seja um termo que sempre está junto, é uma divisão. Então, a gente pode passar o dx para o outro lado multiplicando. Então, a gente tem que du é igual a f' de x dx. E é exatamente isso que a gente vai utilizar no método da substituição. Beleza? Deixando aqui de lado, né, para a gente poder fazer uma colinha aqui, se precisar. Vamos resolver essa aqui. O nosso u, né, a função que a gente escolheu aqui dentro dessa integral é o ln de x. Beleza? Tranquilo. Se a gente derivar o ln de x, a gente tem o quê? Né, o nosso du dx. A gente vai ter 1 sobre x. Ok? A derivada de ln de x é 1 sobre x. Então aí tudo normal. Aí vamos fazer aquilo que eu combinei. Vamos passar o dx para o outro lado, para facilitar a gente aqui mais para frente. Passando dx para o outro lado, a gente tem du igual 1 sobre x dx. Ok, beleza. Então, guarda esses dois valores aí. Guarda o valor de u e guarda o valor de du. Vai ser importante para a gente. Vamos começar a resolver aqui a integral. Vocês concordam que essa integral aqui, né, ln de x ao quadrado sobre x dx, é a mesma coisa de que se eu botar ln de x ao quadrado vezes 1 sobre x dx? Não mudei em nada, né? Tipo assim, eu só reorganizei os valores ali, né? Digamos, as funções ali dentro da integral, mas não mudou nada. Mas espera aí. Esse ln de x, ele tá ao quadrado, tá? Mas ln de x não é igual a u, né? U igual a ln de x. Então a gente pode dizer que esse ln de x aqui é igual a u, né? Então vai ficar u ao quadrado aqui. E esse 1x dx, a gente sabe o que é também, a gente sabe que é du, né? Então, isso aqui, esse 1 sobre x dx, é igual a du. Então, a gente pode mudar e deixar tudo isso aqui em função de u. Né? A gente vai ter a integral de u ao quadrado vezes du. E aí pronto, agora é só resolver. E como é uma integral indefinida, né, ela não tem pontos nas extremidades da integral, é mais fácil ainda. Porque a gente não precisa fazer o f de b menos f de a como a gente fez na outra. Basta botar a primitiva. E aí, ó, a primitiva, para a gente resolver a primitiva, a gente tem que a derivada é u ao quadrado. Né? F de x é u ao quadrado. Qual vai ser a primitiva? Vai ser u ao cubo sobre 3. Daqui eu não vou resolver, porque ela é um pouco mais simples de se ver, acredito. Porque se a gente pega, ó, vamos derivar isso aqui. Aí esse 3 vai descer, vai ficar 3u ao quadrado, que subtrai menos 1 aqui, sobre 3. O 3 que vem para frente pode cortar com esse, e a gente tem o u ao quadrado. Ou seja, isso aqui. Essas polinomiais, elas são bem simples de se fazer, né, de encontrar a primitiva até. Porque é basicamente isso. Você vai ter um u ao quadrado, né, ou então, sei lá, um 1 à quarta, aí então basta você somar 1 em cima, né, então vai ficar u à quinta, e aí sobre 5 também, porque aí quando derivar, o 5 vai descer e vai cortar com o que está embaixo, e aí vai chegar na função que você quer, que era o à quarta, como eu dei o exemplo, sabe? Então, essas de polinomial são bem mais fáceis. Então a gente sabe que a primitiva é essa. Como isso aqui é uma integral indefinida, basta colocar a primitiva mais uma constante C, a constante chamada arbitrária. Mas assim, é bom você sempre colocar, né? Muitos professores cobram, podem até tirar pontos se você não colocar. Então sempre se lembre, quando você resolver uma integral indefinida, de colocar essa constante. Né? Porque como na definida a gente vai chegar realmente a um valor, essa constante que a gente coloca na indefinida, é para mostrar que existem vários outros valores que a gente pode encontrar, né? Porque uma constante pode ser qualquer valor. É mais uma forma de representação. E aí pronto. Só trazendo de volta, né? A gente sabe que u é igual a ln de x. Como a questão não foi dada em ln de x e tal, a gente faz só o retorno, né? A gente sabe, depois de resolver a integral, a gente só retorna o valor. A gente sabe que
que era U ao cubo sobre 3 mais C. Então, U é igual a ln de x, então ln de x ao cubo sobre 3 mais C. Beleza? Então, aí a gente tem a resposta do item B. Tranquilo, né? Um pouco mais trabalhoso do que o item A, mas tranquilo também, beleza? Só fazendo um resumão aqui do que a gente viu. A gente viu as integrais definidas, né? Tem o B e o A aqui nas extremidades da integral. Essa parte de dentro é uma função derivada. E a gente vai encontrar a primitiva e fazer essa subtração de FB menos F de A. Sem muito estresse. A gente viu o método da substituição, né? Do qual a gente tem o U, DU, DX. E aí, como eu disse, passa o DX para o outro lado. E aí depois só substituir na função de acordo com o que você escolher. Nós também que nem sempre que você escolher vai dar certo, né? Porque, por exemplo, se na outra lá eu tivesse escolhido o X para ser meu U, não daria certo, não chegaria na mesma resposta. Provavelmente não chegaria na mesma resposta. Então, às vezes pode dar errado de um jeito, mas pode dar certo de outro, sabe? É também a questão de exercitar, que aí com o tempo você vai praticando e vai pegando a ideia. E as integrais indefinidas, né? Que, diferente das definidas, elas não têm uns pontos nas extremidades. E aí, quando resolve, basta botar a primitiva que você encontrou, mais a constante arbitrária, constante C. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Tranquilo? Espero que tenha dado para entender, espero que tenha dado para ajudar. E esperem aí que vai ter mais questões para vocês assistirem e resolver essa lista aos poucos. Beleza? Valeu!